queridos alunos e alunas da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, para aprendermos mais sobre a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Vamos pedir a presença do nosso Deus, a sua direção, que Ele mesmo nos ensine a sua palavra. Querido Deus, nós te damos graças e te louvamos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que nos deixou essa palavra como instrução para a nossa vida enquanto vivermos aqui nesta terra. Queremos pedir agora que o Teu Espírito Santo nos instrua, nos ensine e que possamos, ó Deus, ser não somente ouvintes dessa palavra, mas praticantes, obedientes à Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar a nossa aula. E a nossa aula de hoje, o tema é Fique Ligado. Nós vamos continuar falando sobre oração. Como é que a gente se comunica hoje? O maior meio de comunicação que nós temos hoje entre as pessoas é o celular. Talvez você ainda não tenha um celular, porque seus pais decidiram não lhe dar um celular ainda, não é o tempo, mas fica tranquilo, daqui a pouco vai chegar o tempo e você pode ter um celular. Mas o celular hoje é um meio de comunicação com o mundo inteiro e as pessoas se comunicam muito através de vários canais pelo celular. E nós estamos falando de oração. Oração é uma maneira de nós nos comunicarmos com quem? Uns com os outros? Não, a oração é a nossa comunicação direta com o Pai. A nossa comunicação direta com Deus. Nós vimos na aula anterior que Jesus era um homem de oração. Em várias partes da Bíblia Jesus orou. E hoje nós vamos ver nessa lição a importância da oração na comunicação com Deus. E a Bíblia ensina 3 regras que nós vamos aprender hoje para termos uma boa comunicação com Deus através da oração. A primeira regra é orar em nome de Jesus. Quando nós chegamos até Deus, o nosso mediador é Jesus. Sem Jesus, nós não podemos ter comunicação com Deus por causa dos nossos pecados. Então, Jesus ele é o nosso mediador. Aqui em Isaías 59, no verso 2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus não nos ouve sem Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Então Jesus, ele é o nosso mediador, é somente através do sacrifício de Cristo, quando nós recebemos ele como nosso Salvador, é que nós podemos orar para o Pai, em nome de Jesus, em nome do Filho, e o Pai vai nos ouvir. Então, Jesus, como nosso mediador, ele nos purifica do nosso pecado, né? Lá em 1 João 1,7b, diz assim, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse pecado, ele impede que Deus ouça as nossas orações. Mas Jesus, através da cruz, através do seu sacrifício, ele nos purificou para que as nossas orações fossem ouvidas pelo Pai. Então, a primeira regra que a Bíblia nos coloca é que Jesus é o nosso mediador. Por isso, no final da oração, a gente fala, em nome de Jesus, amém. Por isso, nós devemos orar em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador. É através dele que nós temos acesso ao Pai, porque ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou para nos dar o livre acesso ao Pai. E esse meio de comunicação, que é a oração, deve ser feito em nome de Jesus. Mais um texto eu vou ler com você, eu espero que a sua Bíblia esteja aí com você. Nós vamos ler em 1 Timóteo 2,5. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Então, Cristo Jesus, o nosso mediador. E isso explica por que nossa oração deve ser em nome de Jesus. Quando nós nos dirigimos a Deus,
No final nós oramos em nome de Jesus, amém. Nós não oramos em nome do pastor, nós não oramos em nome do nosso pai e da nossa mãe, mas é o nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso mediador. É o nome de Jesus, é no nome de Jesus que as nossas orações são atendidas, que as nossas orações são respondidas, não por causa de nós, mas por causa do Filho, por causa de Jesus. E isso nos ensina duas coisas também. Orar, a importância de orar em nome de Jesus, nos ensina duas coisas muito importantes. Qual é a primeira? A primeira é que eu não sou ninguém sem o sacrifício de Jesus na cruz por mim. A primeira coisa que nós aprendemos é que se Jesus não tivesse oferecido sacrifício a Deus naquela cruz em nosso lugar por causa dos nossos pecados, Deus nunca nos ouviria. Deus nunca olharia para nós por causa dos nossos pecados. Então foi através de Jesus. E a segunda coisa é que eu não posso chegar a Deus por mim mesmo. Eu só posso chegar a Deus através do Pai, através de Jesus. Chegar ao Pai através de Jesus. João 14, 13 diz assim, ó, são as palavras de Jesus. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha no nome de quem que nós devemos pedir quando nós oramos. Jesus está dizendo aqui em João 14, 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É no nome de Jesus que nós devemos orar. É através de Jesus que a nossa oração é ouvida. Porque Deus, Ele é santo, Ele é o soberano Deus. E nós, como pecadores, só temos acesso a esse Deus santo por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício do nosso Jesus naquela cruz. Então, uma primeira regra que a gente aprende é: ore em nome de Jesus. A segunda regra que nós aprendemos na Bíblia sobre oração, a primeira é orar em nome de Jesus. A segunda regra é: ore de acordo com a vontade de Deus. Além da minha oração ser no nome de Jesus, eu devo colocar a minha oração diante de Deus através de Jesus, mas sempre na minha oração pedir para que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que a vontade dele seja estabelecida. Por quê? Porque a Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Então, às vezes, o que eu peço não é a vontade de Deus, não vai ser o melhor para mim. Então, a segunda regra é orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz assim, ó, vou ler bem aqui na minha Bíblia, acompanha na sua, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se nós pedimos algo conforme a vontade de Deus, ele vai nos ouvir, é isso que a Bíblia está dizendo. A minha oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Mas se eu não sei se o que eu estou pedindo é a vontade de Deus, então você pede, mas você ora e fala: Senhor, eu não sei se isso é a tua vontade, mas se for, que seja feita a tua vontade. E se aquilo que você está pedindo não for a vontade de Deus, e ele responder de forma contrária porque não é a vontade dele, é muito importante que o seu coração fique contente quando você tem uma oração que não foi respondida conforme a sua vontade. O mais importante é nós estarmos contentes, porque a vontade de Deus está sendo feita, mesmo que nós não entendamos. Por exemplo, eu pedi para Deus para fazer um trabalho, para me tirar uma nota excelente naquele trabalho, mas eu não consegui fazer um bom trabalho, a minha nota não foi muito boa. E aí não foi feita a minha vontade. Então a gente tem que estar satisfeito com o resultado daquela oração, porque a vontade de Deus deve ser estabelecida. Às vezes aquele trabalho não foi feito e não saiu como você gostaria e a oração não foi atendida, talvez porque você não tenha se esforçado um pouco e feito um bom trabalho, ou talvez porque as circunstâncias em que você estava não eram boas para que você fizesse um bom trabalho. Mas de qualquer forma, não foi só a sua oração não foi atendida e não foi feita a sua vontade, foi feita a vontade de Deus, e ainda assim a Bíblia fala que
que nós devemos estar contentes com a vontade de Deus. Então, essa segunda regra, ore de acordo com a vontade de Deus, é muito importante, porque, Tiago, também é um texto 4:3, diz assim, pedis e não recebeis. Aqui é pedir através da oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Então, aqui está dizendo que na minha oração, o que eu vou pedir, se for só para me beneficiar, se for só para alimentar a minha carne, eu não vou receber. Por quê? Porque vai ser para o meu prazer. A nossa oração, ela deve ser atendida de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. O maior objetivo de Deus atender as nossas orações é para que o nome dele seja glorificado. Aqui na nossa revista, nós temos alguns exemplos de oração. Olha só. Você vai ver se essa oração é de acordo com a vontade de Deus ou não é. Querido Jesus, não aguento mais o Carlinhos pegando no meu pé. Isso não está certo. Eu nunca fiz nada para ele, mas ele me persegue. Pega as minhas coisas sem pedir, fica zombando de mim para os meus amigos, inventa um monte de mentira a meu respeito. Queria que ele, olha o que ela está pedindo para Jesus, sumisse da face da terra. Me ajuda, Jesus, de acordo com a sua vontade, mandando ele para bem longe de mim. Será que essa oração está de acordo com a vontade de Deus ou está de acordo com a vontade da pessoa que orou? Está de acordo com a vontade da pessoa que orou, né? Como será que Jesus vai responder essa oração? Ele não vai responder de acordo com a vontade dela, porque é uma coisa que ela quer, que não glorifica a Deus, que não, o nome de Deus não vai ser exaltado. E aí tem outro modelo de oração. Senhor Jesus, preciso muito da sua ajuda. Minha mãe não entende que eu não gosto da minha escola. Não tenho amigos, não gosto dos professores. Gostaria que o Senhor mudasse o coração dela para me entender. Eu queria estudar na mesma escola que a Ritinha, mas seja feita a sua vontade. Se o Senhor não quiser mudar o coração da minha mãe, então, por favor, muda o meu. Me ensina o que o Senhor quer de mim. Aqui é uma oração conforme a vontade de Deus, porque ela está colocando o que ela está sentindo, ela não quer estudar naquela escola porque está difícil para ela, mas a mãe dela não entendeu que ela tem que mudar, que ela precisa mudar de escola. Então ela quer que Deus mude a mente da mãe dela para que a mãe dela entenda que ela precisa mudar. Mas ela também colocou que seja feita a vontade de Deus, que se Deus não quiser que ela saia dessa escola e que a mente da mãe dela não mude, que Deus mude o coração dela, que ela aceite a vontade de Deus. Então essa oração vai ser ouvida. Então essas regras que tem na palavra de Deus de como a gente orar, faz com que a gente entenda que para Deus ouvir a nossa oração, para Deus responder, precisa ser a vontade dele, porque ele é soberano, ele não vai fazer o que eu quero, porque eu estou chateada, porque eu estou cansada. Não, Deus sempre vai fazer a vontade dele. E mesmo que não pareça para nós, a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. A maneira como Deus responde às nossas orações é sempre a melhor maneira. Orar de acordo com a palavra de Deus e se submeter à resposta de oração. Então, a primeira regra é orar em nome de Jesus. A segunda regra é orar de acordo com a vontade de Deus. Eu peço que seja feita a vontade de Deus. Eu coloco a minha necessidade. Senhor, se for a tua vontade, que seja feita assim. Mas se não for, Senhor, que o Senhor me ajude a entender a tua vontade. Então, nós devemos submeter a nossa oração à vontade de Deus. E a terceira e a última regra que a gente tem na nossa revista é orar com fé. Deus deseja que na nossa oração tenha fé. Fé é crer, é acreditar que aquilo que eu estou pedindo, conforme a vontade de Deus, pode ser realizado por Deus. Se for para o meu bem, se for a vontade de Deus, se o nome de Deus for glorificado, aquilo pode ser feito. Então, orar com fé. Ainda, aqui nós temos duas referências que eu quero que você abra na sua Bíblia. Hebreus 11, 6. Nós estamos em Tiago, Hebreus é 11. Hebreus é antes. Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que Ele é galardoador daqueles que se buscam. Então, olha só o que é necessário que aquele que se aproxima de Deus em oração, primeira coisa, crê que Deus existe e que Ele é galardoador. Galardoador é aquele que dá, aquele que quer atender, galardoador dos que o buscam. Então, fé. Orar com fé, orar acreditando que aquilo pode ser respondido, orar acreditando que a vontade de Deus é a melhor coisa que Ele vai responder diante daquela oração. E Mateus 21, 22, se você voltar à sua Bíblia, aqui Mateus 21, 22, diz assim, ó, e tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. O que é crer? Crer é ter fé. Fé em quem? Fé em Deus. Fé que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, mas que Ele vai fazer como? Conforme a vontade dEle. Não é conforme a minha. Se eu tiver fé, tudo que eu pedir vai sair do jeito que eu pedi. Não é como eu quero ou como eu peço, mas é conforme Deus quer. Porque a vontade dEle é o melhor para as nossas vidas. Ele responde a nossa oração conforme a vontade dEle. Qual é a condição para agradarmos a Deus? A condição para nós agradarmos a Deus é ter fé. Deus se agrada quando nós temos fé, quando nós confiamos, quando nós pedimos e nós esperamos que Ele responda aquela oração. É possível agradar a Deus sem fé? Não, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual a condição para recebermos o que pedimos em oração? Crer, ter fé. Como devemos pedir? Devemos pedir com fé. Então, a nossa oração, ela deve estar baseada nessas regras que a palavra de Deus ensina. Eu devo orar em nome de Jesus, eu devo pedir que seja feita a vontade de Deus, eu coloco a minha vontade diante dele e falo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor achar que isso é o melhor para mim, que o Senhor faça. Se isso não for o melhor, que o Senhor me mostre o melhor e que eu possa aceitar a tua vontade. E eu peço isso crendo que Ele está ouvindo. Eu não estou orando para uma porta, não estou orando para um poste, para uma estátua que não pode nem ouvir, mas eu estou orando para um Deus grande, que existe, que tem prazer em ouvir a minha oração, que se alegra quando eu tenho fé. É a esse Deus que nós oramos. E qual seria a parte prática dessa nossa lição? O que seria mais prático para nós nessa lição? Na nossa parte prática, a gente tem aqui algumas coisas que eu queria colocar para você. A primeira coisa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Como que está a sua vida de oração? Você tem orado? Tempo para orar, todos nós estamos tendo. Mas como você tem orado? Você tem orado só para satisfazer o seu coração? Ou você tem orado pelas pessoas, você tem orado pelos enfermos, você tem orado pela sua vida espiritual? Nós não devemos pedir somente coisas materiais, mas nós devemos pedir nas nossas orações coisas espirituais pelas quais nós necessitamos. Então, na nossa tarefa prática, eu quero que você faça 2 listas de orações. Eu quero que você liste pedidos espirituais. O que são pedidos espirituais? Aonde eu devo melhorar na minha vida espiritualmente? Senhor, me ajuda a obedecer a minha mãe, me ajuda a não mentir, me ajuda, Senhor Deus, a falar a verdade. Me ajuda, Senhor, a ler a palavra todos os dias. Eu não tenho lido a tua palavra todos os dias, eu não tenho me alimentado. Então você vai fazer uma lista de pedidos espirituais. E depois você vai fazer uma lista de pedidos materiais. Ah, Senhor, eu estou precisando disso, meus pais estão precisando disso, a nossa situação está assim. E eu coloco todos os meus pedidos diante de Deus. E você faz essas 2 listas e você vai orar por esses pedidos, mas você vai orar primeiro em nome de Jesus e você vai pedir que seja feita a vontade de Deus. Se os seus pedidos estiverem de acordo com a palavra de Deus, certamente Deus vai responder a sua oração. E naquilo que Ele não responder, saiba que a vontade dEle é melhor do que a sua. É o melhor para a sua
vida. Então, escreva uma oração conforme nós aprendemos hoje, né? E ore, quando você for orar, ore com fé, acreditando que o nosso grande Deus que nos ama, Ele não somente ouve, mas Ele responde a nossa oração. Amém? Então, fica ligado, saiba como orar. E hoje nós aprendemos essas 3 regras. E vamos orar para terminar a nossa aula? Vamos pedir que nós possamos praticar essa lição, orar da forma que Deus se agrada e como Ele nos ensinou na Sua palavra. Oremos. Pai, nós te damos graças, porque a Tua palavra nos ensina como nós devemos orar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós fazemos essa oração e eu oro agora por cada aluno, por cada pessoa que está assistindo essa aula, que entendeu como que deve ser feita a oração ao Pai. Aquelas que ainda não te conhecem, Senhor, eu peço que verdadeiramente o Senhor abra os seus olhos espirituais e elas conheçam o mediador que é Jesus Cristo, para que elas possam orar e ser ouvidas. E aquelas que já te conhecem, Senhor, que a partir de hoje elas possam orar da forma que a Tua palavra diz, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Senhor Deus, e que o Senhor possa encher o nosso coração de fé, que ao orarmos possamos crer, ó Deus, que o Senhor existe, que é galardoador daqueles que te buscam, Senhor, que a Tua vontade é a melhor coisa para as nossas vidas, Senhor. Ajuda cada pessoa, Senhor Deus, a praticar essa aula, a orar da forma correta, Senhor, a gastar tempo em oração, não só por si mesmo, mas pelo próximo também, pela igreja, pelos líderes, Senhor Deus. Obrigada por esse tempo, obrigada por essa lição tão preciosa e muito obrigada pela Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, que é eficaz, que nos ensina a falarmos contigo através da oração. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.